Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Thiago Ana José, psicólogo aqui da cidade de Criciúma. E esse é um papo com uma ideia mais tranquila, sem muita preocupação com o tempo. E eu vou começar, eu não sei a frequência ainda, mas vou começar a trazer ideias um pouco mais longas dos conteúdos curtos que eu já posto aqui diariamente. Então, esse é o início desses conteúdos um pouco mais extensos, que são falas que eu queria ter feito nos conteúdos minúsculos, mas que por questão de tempo eu deixei naquele tempo, enfim. E semana passada eu fiz um vídeo falando sobre... Eu coloquei essa seguinte frase: todos os dias você acorda de manhã e pensa que a sua falha pessoal é a mancha da tua comunidade. E eu quero falar sobre isso, irmão. Eu quero falar sobre isso. E eu vejo esse ponto como o problema de tornar-se negro. Como assim, Thiago? É problema tornar-se negro? Não é problema, mas pode ser um problema dependendo de como esse homem preto, essa mulher preta visualiza essa realidade de ser negro em uma sociedade. Eu vou explicar. O primeiro ponto é: tornar-se negro é uma necessidade, tá? Eu não vejo como opcional ou como... Irmão, se você é preto e você não reconheceu o que significa ser preto em solo brasileiro, você vai sofrer e você já está sofrendo. Ponto final. Então, é uma necessidade. Só que, dependendo de como a gente visualiza, dependendo de como a gente internaliza essa realidade, isso vai me trazer mais sofrimento do que consciência, avanço e fluidez, leveza e criação da minha vida de uma melhor forma, saca? Esse final de semana eu ouvi um podcast do Sérgio Vaz com Mano Brown. E o Vaz, ele é muito real, assim. E uma das coisas que ele fala nesse podcast, que eu aconselho que você ouça, é que a Semayá diz: poxa, os teus poemas que tu escrevia e distribuía na rua salvou a minha vida. E aí ele disse assim: Semayá, eu não quis salvar a tua vida. Aquilo ali me bateu muito forte, principalmente agora que a gente fala muito sobre coletividade, e Ubuntu, é nós por nós, piriri, pororó, quilombamento, e aí vai, né? Porque isso vai totalmente na contramão do que a gente tem falado. A princípio, se você pegar isso só de uma maneira superficial. Mas eu fui vendo que ele estava muito certo na ideia dele. Porque assim, ó, tem muitos manos pretos que, quando se conscientizam do que é o ser preto, eles, ao invés de contribuírem com o melhor que eles puderem a partir do autoconhecimento deles, eles se transformam no Martin Luther King ou no Malcolm X. Eles vão para dentro de um papel, vão para dentro de uma função que eles têm que cumprir por conta dessa coletividade. E aí eles se sacrificam propriamente. E é aí que eu falo, é aí que é o meu humilde ponto de vista, que muitas vezes o problema de ser negro é eu reconhecer a estrutura e me colocar dentro de um papel, a função dessa comunidade, sendo que esse papel, ele não está de encontro ao que eu posso ser ou ao que eu quero ser. Porque nem todo mundo precisa ser Martin Luther King, nem todo mundo precisa ser
Malcolm X, mas todo homem preto precisa saber que ele está num solo estrangeiro. E então, quando eu me torno negro e eu vou para esse lugar eu me jogo na coletividade e me esqueço da minha individualidade, esse é um problema. Outro problema é que quando eu vejo porque se tornar negro tem a ver com sentir as dores de tudo que já passou, de tudo que seus ancestrais já passaram e de como essas dores estão em nós hoje, né? E de como essa estrutura ainda machuca a gente de diferentes formas. Então esse processo é muito doloroso. E tem homem preto que não consegue sair dessas dores. Ele fica preso nessas dores. E aí o mundo fica cinza. E aí a vida é uma guerra. E aí eu não posso baixar a guarda. Saca? Eu aprendi com o Sérgio Vaz esse final de semana que a gente tem que ser nós mesmos. E dentro do que significa ser um preto na sociedade, é preciso saber o que o Thiago quer ser a partir dessa consciência, saca? E é essa pergunta que eu vou te deixar. Porque eu também não quero me estender muito, já estamos aqui com 6 minutos. Um pouco mais. Se conscientize de ser uma pessoa preta. E depois que você se conscientizar, se pergunte qual é a pessoa que você quer ser a partir dessa consciência. Fechou? É nóis.